Eu acabei de terminar a nova temporada de Ninjago. Sim, eu acabei de terminar de assistir e agora eu quero dar minha análise, a minha opinião sobre a temporada. E, cara, tá muito bom. Tirando o vilão que decepcionou um pouquinho, na minha opinião. Mas, enfim, hoje eu vou falar aqui minha opinião sobre Dragon Rise temporada 4 e vamos ter muito mais vídeos sobre essa temporada. Então agora, bora pro vídeo. Eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos, cara. Então vamos começar com as coisas ruins, né? Já passei logo. Enfim, uma coisa que eu não gostei foi a vilã. Porque sim, a Doutora Larou tava bem interessante de vilã pra mim. Eu tava gostando bastante dela, tá? Eu gostei muito eu achei bem interessante também os lealistas e os monstros elementais dela querer controlar com a arma de desolação. Mas enfim, aí do nada a vilã é a Imperatriz Beatrix, cara. Tipo, a gente já derrotou ela antes, ela já apareceu. Pra mim ela já tinha seu arco em si, sabe? E aí muita gente ainda acreditar na Imperatriz Beatrix, cara. Eu acho que a ideia é muito forçada. Por mim, eu acho que ninguém acreditaria nela. Ela quase destruiu todos os reinos e ainda queria triturar dragões pra fazer a cidade ter energia. Tipo, pra mim isso não fazia sentido, principalmente os pais da Eren acreditar que ela era do bem, sabe? Então, pra mim não foi muito legal essa ideia. Outro ponto negativo foi o Lord Razma aparecer literalmente nada. Sim, prometeram muito pra ele. Eu tava muito ansioso pra ver ele em si, sabe? E aí a gente chega lá e não tem ele. Pois é, ele só aparece no finalzinho lá para a parte 2. E cara, beleza, eu dei um hype realmente pra parte 2. Deu, cara, mas eu queria que ele tivesse aparecido pelo menos um pouco, né? Pelo hype que tiveram dado na última temporada. Enfim, acabou os pontos ruins. Agora bora pros pontos positivos. Cara, a animação. A animação ficou impecável, cara. Eu acho que é a melhor animação, tipo, é a temporada que tem a melhor animação de Ninja, cara. Ficou muito bom. E lutas também, cara. Lutas, ficou incrível, cara, as lutas. Com a forma dragão, cara, principalmente. Muito bom o visual e as lutas também, né, cara? Eu gostei bastante da forma dragão. Eu pensei que ia decepcionar, mas não decepcionou, não. Enfim, a animação ficou muito boa. A luta, cara, tivemos várias lutas com o Cole também, né? Várias lutas do Cole contra a Imperatriz Beatrix também. E o Lloyd contra a Imperatriz Beatrix foi absolute cinema. E outra coisa muito negativa sobre a temporada é a Pixel. Cara, ela nem apareceu. Ela nem apareceu na temporada, ela só apareceu uma cena com o Zane. E o Zane e ela se separaram ali pra procurar os ninjas e o Zane achou. E foi isso, literalmente, ela não apareceu. Nem da batalha final, todo mundo tava junto. Mas enfim, um ponto positivo também é os monstros elementais, que sim, eu falei que ia decepcionar. Pra mim ia decepcionar, mas cara, até que eu gostei bastante, cara. Eles quase destruíram os ninjas. E eles poderiam ficar cada vez mais fortes, foi muito legal ver eles super fortes ali contra os ninjas no final. E foi uma batalha bem épica. Vamos falar sobre o Jay, né? Porque, cara, que personagem bom nessa temporada. Sim, o Jay é que recuperou as memórias. Finalmente acabou esse arco dele de ter perdido as memórias. E, cara, foi muito bom. Eu amei ver o Jay. O visual dele também depois dele tirar aquele cabelo horrível. Foi muito bom, cara. Eu gostei bastante disso. E dele na temporada, ele também com a Nia. E também temos um final muito interessante dele com o Cole jogando videogame. Eu acho essa cena muito da hora e bem representante, mostrando que o Jay realmente recuperou as memórias. Agora o pai do Frack, cara. O pai do Frack foi isso aí, né, cara? Eu achei bem... tanto faz, tipo... Por mim tá bom se ele aparecer ou não. Eu gostei bastante desse arco do Frack com o pai. Mas logo depois disso a gente tem muita coisa que eu quero falar sobre as piadas nessa temporada. Ninjago acertou em cheio, cara, nessas piadas. Eu gostei bastante de cada piada. Eu gostei muito dessa temporada e das piadas que fizeram. Porque, por exemplo, o Cole ficou bem engraçado nessa temporada. O Kai também, o Jay. Todo mundo ficou bem engraçado. Eu realmente gostei das piadas internas que tem sobre a temporada e sobre a série inteira em si. E teve várias referências sobre as temporadas antigas também. Que sim, eu fiquei bem feliz de ter entendido todas. E também temos a volta de Imperium, cara. Sim, Imperium. Sei lá, cara, foi bem mais ou menos assim, mas enfim, a Imperatriz Beatrix também foi bem mais ou menos. Agora o personagem do Cole em si, cara, eu gostei bastante dele. Como eu já falei, ele fez várias piadas legais e também ele não ficou com um pouco foco. Realmente gostei dele nessa temporada, dele indo atrás das realistas, as lutas dele, ele lá com a arma de desolação também. Eu gostei bastante disso. E falando na arma de desolação, eu gostei bastante dela, cara. Ela deu realmente um perigo para os ninjas, sim. Eles realmente ficaram com medo, né, de dar ruim com tudo. Porque os monstros elementais já estavam ficando fortes até demais. Agora é o Lloyd, cara, então a gente vai falar bastante dele. Cara, que arco incrível do Lloyd, ele finalmente entendendo seus poderes, sabendo o que é seus poderes, e também ele bufando os ninjas foi muito, mas muito bom. E também Absolute Cinema, por causa que ele deu a forma dragão pros outros ninjas também, cara. E isso foi muito legal. Mas o Lloyd em si, ele finalmente se entendeu as consequências, né, depois dele não ter sido só mais uma criança automaticamente indo pra adolescência até
depois virando adulto muito mais rápido do que o normal. Enfim, ele entendeu que realmente as consequências não vai só pra ele, vai pra todo mundo. E ele finalmente entendeu o poder dele. Eu gostei bastante nisso do arco dele também, dos dragões matrizes ter deixado ele viver, mesmo depois do ritual ele não ter conseguido passar, né, contra a sua versão do mal. Que, cara, que luta incrível. E também tivemos o Lloyd criança, cara, que foi muito interessante ver as consequências do Lloyd e ele entendendo o poder dele, com a versão dele criança e a versão dele que ele poderia ter sido se não tivesse usado o chá do amanhã. Mas eu entendo ele ter usado na época, porque ele teve que salvar muita gente usando ele, então foi bem justo ele ter usado. Provavelmente, realmente, o Lloyd não vai proteger as florestas sussurrantes. Provavelmente ele vai pra outra aventura daqui a pouco, tendo a ver com Lord Ras. Porque agora falando do Lord Ras na temporada, eu gostei bastante da cena final dele. E vai ter claramente um vídeo falando só desse final dessa temporada. E provavelmente vai ser o próximo vídeo que vai vir nesse final de semana mesmo. Uma coisa que muita gente estava esperando era Eren e Eufrásia. Sim, Eren e Eufrásia estavam muita gente shippando eles dois, né, pra eles ficarem juntos, mas aqui na temporada não rolou nada em si, mas realmente deu um clima lá no meio da temporada, mas não rolou nada demais entre os dois. Agora falando dos lealistas, sim, os ajudantes dos vilões, porque aqui a gente teve muito vilão, os monstros elementais e os lealistas, que eram os dois exércitos da Imperatriz Beatrix e da Doutora LaRue. Enfim, cara, eles ficaram bem bons na temporada. Gostei bastante desse negócio deles estarem infiltrados em todos os lugares da fusão, sim, até na administração. Cara, foi muito da hora ver aquela cena deles tirando o disfarce, cara. Eu gostei bastante deles, eles realmente foram bem bons. Se eu pudesse dar uma nota pra eles, seria 10 facilmente. Agora, sem falar muito dos ninjas originais, falando agora do Eren, Sora e Wildfire e Frack. Cara, eu gostei bastante deles e principalmente do Ryu, cara. Sim, que transformação do Ryu, ele quase morreu, depois salvou os ninjas, cara. Claro, esse daí que eu tô falando das Sora ou Wildfire. Enfim, eu gostei bastante disso, cara. O Eren também teve um arco muito interessante, até com a Euphrasia, e eu acho que ela realmente vai ficar na temporada, assim, eu acho que ela vai começar a ser do time dos ninjas. Ou talvez ela só vai voltar pro reino dela, mas a gente tem que ver mais dela, cara. Que personagem incrível. E agora o Zane. O Zane foi bem legal nessa temporada, ensinando algumas coisas pro Lloyd, de como desenhar também num caderninho. Eu achei bem legal essa amizade entre Lloyd e Zane, mostrando que o Zane não vai ter 100% tipo apagado na temporada e nas outras também. Eu achei o dragão da vida bem interessante, sim, claro, é mais um dragão falante, mas enfim, cara, eu achei ele bem legal. E também a doutora LaRue e a Imperatriz Beatrix foram bem legais juntas também, eu achei bem interessante. Só que, cara, de novo a Imperatriz Beatrix, ela perde pelo mesmo motivo. Ela fica descontrolada, cara. É sempre o mesmo motivo que nem foi na temporada 1. Mas enfim, agora dando uma conclusão, cara. Todos os ninjas foram bem adaptados. O arco do Lloyd foi bem interessante. Também os novos ninjas foram bem legais. A animação ficou impecável. E as lutas tão impecável quanto os outros. Enfim, tudo é incrível, cara. Mas esse foi o vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha análise. Se eu pudesse dar uma nota, eu daria 9,5. Uma das melhores temporadas de Dragon Rising, até a melhor. Mas agora a gente vai ter que ver a parte 2. Então, tchau e fui!